gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Taíla, esse é o Eu Juro Que Li, e no vídeo de hoje eu resolvi prestar uma homenagem ao Dia das Mães, que é amanhã. Vamos falar aqui sobre algumas mães da literatura que marcaram os livros, algumas mães de protagonistas, outras mães de personagens secundários, mas que de uma forma ou de outra acabam marcando a gente. Antes de começar o vídeo, não se esquece de já ir se inscrevendo no canal, deixa o seu like e me segue também no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui pela tela. E é isso, vamos lá começar! Amanhã é domingo, Dia das Mães, e eu resolvi que deveria prestar essa homenagem, porque como eu falei na introdução, as mães da literatura também são personagens muito marcantes. E eu gostaria de fazer esse vídeo homenageando essas mulheres que de um modo geral estão tão presentes em nossas vidas, então fica aqui a minha homenagem. Vamos falar sobre 15 mães da literatura. A primeira que eu trouxe aqui é a Esme Cullen. A Esme foi criada pela Stephenie Meyer e faz parte da saga Crepúsculo. Ela é aí a mãe do Edward, da Rosalie, do Jasper, do Emmett e da Alice. Esposa do Carlisle, que é aí o caso pai dessa gente toda. A Esme, ela é muito doce e ela tem um instinto materno muito grande. Ela é uma vampira, foi transformada pelo Carlisle, que é o marido dela, e ela era mãe quando ainda era humana, mas acabou perdendo o filho. E essa morte do bebê dela, sem contar com problemas que ela tinha com o marido que batia nela, acabam fazendo com que ela tente cometer suicídio. E o Carlisle a salva, transformando ela em vampira. A Esme, ela assume o papel de mãe para os outros vampiros da família Cullen. Ela não tem nenhum tipo de ligação sanguínea com eles e mesmo assim todos a respeitam como se ela realmente fosse a mãe deles. Ela tem uma ligação muito forte, principalmente com o Edward, que foi o primeiro, então durante muito tempo foi aí somente o Carlisle, a Esme e o Edward, e você consegue ver essa ligação entre eles, principalmente no livro Sol da Meia-Noite, que é Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward. Então a gente tem acesso aí a muitos momentos de família, a muitos momentos da família Cullen que não foram passados pra gente no decorrer da série Crepúsculo, porque a gente só tinha o ponto de vista da Bella. Ela faz de tudo pela família dela, pra manter a família dela unida. O Carlisle é o que mantém eles unidos, no sentido de passar o exemplo de eles não querem decepcionar o Carlisle. A Esme, ela é o coração da família, ela é a alma da família, é ela quem mantém eles ligados de uma forma afetiva, como se eles realmente fossem irmãos. A Esme, ela é uma das minhas personagens preferidas de Crepúsculo. Ela é muito bondosa, independente de quem seja. E se você foi importante pra alguém da família dela, você praticamente vira um membro da família já. Ela vai fazer o possível para que você se sinta à vontade, se sinta incluso, e é incrível, eu amo ela. A próxima mãe que eu vou trazer aqui é uma mãe que marcou aí os romances de época. Se você pensou na família dos Bridgertons, você acertou. Vamos falar agora sobre Violet Bridgerton, a matriarca dessa família aí gigantesca, criada pela Julia Quinn. Violet Bridgerton, como eu falei, é a matriarca da família Bridgerton. Ela tem 8 filhos, são eles da ordem aí do mais velho para o mais novo: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. São 8 filhos e eles têm aí o nome em ordem alfabética, é uma característica dos Bridgertons. A Violet, ela é a típica mãe casamenteira, só que ao contrário de algumas outras mães que sempre tentavam só trazer casamentos que poderiam beneficiar os filhos de alguma forma, do tipo financeiramente, etc., ela não tá nem aí pra isso, ela só quer ver realmente os filhos sendo felizes. Ela é muito forte, muito determinada, muito engraçada, nos rende aí alguns discursos incríveis, outras cenas mais maravilhosas ainda, dela dando conselhos amorosos pros filhos e etc. Ela ficou viúva muito cedo e ainda estava grávida da última filha, que era Hyacinth. Então a gente pode ver como ela é uma mulher muito forte, porque ela deu conta aí de criar 8 filhos praticamente sozinha, encaminhar esses filhos para se tornarem bons adultos, adultos responsáveis, além de que a gente vê muito uma relação de cumplicidade entre todos os irmãos Bridgertons e a mãe deles.
E eu acho isso muito lindo mesmo. Violet Bridgerton me conquistou demais, foi uma ótima personagem pra gente ver aí no decorrer da série dos Bridgertons. Ela tem um conto próprio dela e do Edmund, que é o marido dela, e esse conto aparece lá no livro Felizes para Sempre. A Violet é uma mulher que prioriza a família acima de tudo, e apesar de ser daquelas mães casamenteiras da época, ela não forçaria nenhum dos filhos a casar com alguém que eles não estivessem realmente apaixonados só pelo quesito de status. A próxima mãe é uma mãe de um livro de terror e é a Wendy Torrance, criada pelo Stephen King. Eu amo a Wendy do livro, não gosto muito da Wendy do filme porque eu acho que eles apagaram um pouco a personalidade dela, mas a Wendy do livro é uma mãe incrível, é uma mãe forte, determinada e que prioriza o bem-estar do filho Danny acima de qualquer outra coisa. Inclusive, enfrentar aí as forças poderosas do Hotel Overlook. Ela não tá nem aí para o que ela vai precisar fazer desde que o filho Danny fique bem no final das contas. Eu amo como a Wendy defende o Danny, principalmente do Hotel Overlook, que tá lá tentando pegar o menino, né, que é o menino a todo custo, e ela defende ele mesmo sem ter poderes nenhum, o que é uma das coisas que eu gosto, é o fato de que a Wendy ela é uma mulher comum, ela não é uma mulher com nenhum tipo de dom, com nenhum tipo de poder, nenhum tipo de maldição. Ela simplesmente é uma mulher comum, uma mãe comum, que faria de tudo para proteger o filho, inclusive dar a própria vida se for preciso. A próxima mãe é uma mãe um pouco polêmica, algumas pessoas gostam, acham divertido tirar sarro dela. Outras pessoas só sentem um pouquinho de ranço, só sentem muita raiva dela. E essa mãe é a senhora Bennet, criada pela Jane Austen do livro Orgulho e Preconceito. E tem aí 5 filhas, Jane, Elizabeth, que é a protagonista de Orgulho e Preconceito, Mary, Lydia e Kitty. Ela é mais uma mãe casamenteira, mas ao contrário da Violet, ela quer a todo custo que as filhas casem com homens cujo status social seja aí mais elevado. Ela é descrita basicamente como uma mulher simplória e dada dramaticidade. Além de sua personalidade presunçosa, cheia de vaidade, a senhora Bennet é muito intrometida na vida das filhas e aparentemente sua única realização aí seria alcançar a ascensão social, independente do que isso vai custar para as filhas, como por exemplo um casamento sem amor, um casamento que elas nem quisessem. Para vocês terem uma ideia, ela passa o livro inteiro desprezando o Sr. Darcy, que é o outro protagonista, justamente por conta dessa atitude prepotente dele. Mas quando a Elizabeth fala que tá interessada nele, quando ela descobre que tá rolando ali esse interesse amoroso da Elizabeth e com o Darcy, meu Deus, ele vira o genro dos sonhos da mulher. Ela inclusive fala sobre como a Lizzie vai ser rica, vai ter muitas joias, muitas carruagens, e ainda completa a frase dizendo como o Darcy é tão encantador, alto, bonito e etc. Eu começo a puxar o saco mesmo do cara depois de ter passado o livro inteiro reclamando dele. A quarta mãe, ela é uma mãe escrita por uma autora brasileira, que é a April Reed Scott devido ao casamento. Ela foi criada pela Priscila Caixeta, tem a própria trilogia chamada Welcome April, que está disponível lá no Wattpad, de graça, vocês podem ler. E também aparece aí como a mãe da protagonista da série de livros que está disponível na Amazon, com Amor May Rose. Ela é a mãe da May Rose Scott. A April, ela foi mãe muito cedo, ela ainda era adolescente quando teve a May Rose. O pai da May Rose, o Rydell, ele foi mandado para a guerra muito cedo devido a alguns outros problemas. Essa foi a forma dele de compensar alguns problemas que ele causou quando também era adolescente. Então, durante um bom tempo, foi somente as duas, somente a April e a May Rose. E é muito linda a cumplicidade que as duas têm. A April, ela é uma mulher muito bem sucedida profissionalmente, ela é uma arquiteta incrível, ela é muito bem sucedida como mãe, a conexão que ela tem com a May Rose, a forma como as duas se entendem, como as duas são melhores amigas,
é realmente muito legal. As próximas 4 mães que eu separei aqui, todas fazem parte da série de livros Harry Potter. A primeira delas foi Lily Evans Potter. A Lilian, a mãe do Harry, a mãe do nosso protagonista. Apesar de ter sido mãe por muito pouco tempo, ela morreu quando Harry tinha 1 ano de idade. A Lilian ela é descrita como uma mulher belíssima, uma bruxa muito talentosa, além de ser muito justa, muito dedicada aos estudos, muito dedicada à família, a proteger aquilo que ela ama e aquilo que ela acredita. Pelas cartas que a gente descobre depois, pelas coisas que as pessoas falam depois, ela realmente amava o Harry acima de tudo. É tanto que ela deu a própria vida para salvar ele, e foi esse ato de amor dela, foi esse ato de altruísmo, realmente querer salvar o filho dela acima de salvar a si mesma, que fez com que ela fosse uma personagem tão amada pelos fãs de Harry Potter, uma personagem tão admirada e que protegeu aí o nosso menino Harry durante toda a série. A próxima mãe também do universo de Harry Potter também foi mãe durante muito pouco tempo, apareceu muito pouco nos filmes principalmente, é uma das minhas personagens preferidas, é metade de um dos meus casais preferidos, que é a ninfadora Tonks, ou só Tonks, já que ela não gosta de ninfadora. A Tonks, ela tem um filho com o lobisomem Remus Lupin, que foi um dos melhores amigos do pai do Harry, e a Lily ainda teve 1 ano aí com o Harry. A Tonks não chegou a ter tudo isso com o filho dela, que se chama Ted, que é em homenagem ao pai da Tonks, que também morreu aí nesse período em que o Voldemort estava no poder. A Tonks, ela deu a vida para que o filho dela tivesse a chance de viver em um mundo melhor. Ela é uma bruxa muito boa, ela é uma Auror, e você entrar para o Ministério da Magia como Auror ainda é muito difícil, é uma caçadora de bruxos das trevas, ela é uma metamorfomaga. Apesar de sim ser meio desastrada, ela é descrita também como uma bruxa muito talentosa. Se não fosse, ela não tinha nem conseguido o emprego dela no Ministério da Magia para início de conversa. A próxima mãe que eu vou falar, que ainda não é a que vocês estão pensando, mas ela vem já já, é a Narcisa Malfoy. A Narcisa é a mãe do Draco Malfoy, e aí ela faz parte do lado dos vilões, vamos dizer assim, né? A gente não tem tanto contato assim com a Narcisa justamente pelo fato da família Malfoy ser uma aliada do Voldemort, que é o vilão da saga Harry Potter. E a gente vê também em O Enigma do Príncipe que o filho dela realmente é a prioridade dela. Ela desobedece uma ordem do Voldemort de não contar os planos, ela fala para o Snape justamente porque tá priorizando tentar aí salvar o filho, tentar proteger o Draco. Eu não vou mentir, ela não é a pessoa mais gentil e simpática do mundo. Dá pra ver que ela é, assim, uma mãe que prioriza o filho. Apesar de que, convenhamos, ela e o marido mimam demais o Draco. Ela é uma ótima oculmente, já que o Voldemort é um excelente legilimente. E ela consegue proteger a própria mente, mentir pro Voldemort e salvar, assim, a vida do Harry. Depois que o Harry conta pra ela que sim, o Draco tá bem, ele tá vivo, tá no castelo. E aí ela tem esse arco de redenção, vamos dizer assim. Então a gente pode ver aí que durante a série muitas mães acabaram protegendo o Harry. E aí, pra encerrar as mães de Harry Potter que eu trouxe, é aquela que vocês estavam esperando que eu falasse, tenho certeza. Molly Weasley é a nossa próxima mãe desse vídeo. E como não amar a Molly, não é mesmo? Ela é mãe de 7 filhos, ela é mãe do Bill, que foi traduzido para Guia aqui no Brasil, do Carlinhos, do Percy, do Fred, do George, do Rony e da Gina. E ela foi praticamente uma mãe aí pro Harry durante todo esse tempo. E apesar de todas as dificuldades que ela e o marido passam financeiramente, eles não são ricos, criaram aí os filhos com muito amor, muito carinho. A Molly, ela é uma personagem incrível, ela é uma bruxa que, apesar de pela aparência você não dá nada, você diz que ela é só aquelas bruxas que sabem feitiços pra cuidar da casa e etc. Ela é uma bruxa muito talentosa e, inclusive, matou uma das melhores vilãs da saga de Harry Potter, uma das vilãs que, assim, todo mundo odeia, mas que é muito bem construída. Apesar de viver dando esporro nos filhos, o que rende algumas cenas muito engraçadas, ela brigando principalmente com os gêmeos.
A Molly, ela jamais vai abandonar algum dos filhos dela, mesmo que eles a magoem, mesmo que eles a abandonem, ela jamais faria isso com o filho, ela nunca desistiria de um filho dela. A próxima mãe é mais uma mãe brasileira e dessa vez é a Sinhá Vitória, criada pelo Graciliano Ramos, do livro Vidas Secas, um clássico brasileiro. Ela é uma mulher cheia de fé, trabalhadora, esposa do protagonista do livro Vidas Secas. E além de cuidar dos filhos e da casa, ela ajudava aí também o marido do trabalho dele. Ela é muito esperta, sabia fazer contas e inclusive era ela quem avisava o marido, o Fabiano, de possíveis trapaceiros. Ela sempre sonhou em um futuro melhor para os filhos e não se contentava com a miséria em que eles viviam. E o maior sonho dela era ter uma cama de fita de couro para poder dormir. As próximas duas mães também fazem parte de um mesmo universo, que é o universo de Game of Thrones. Se você ainda não conhece os livros, você provavelmente conhece a série ou já ouviu falar, é muito famosa. O universo de Game of Thrones foi criado pelo autor George Martin. A primeira mãe que eu vou trazer aqui é a Catelyn Stark. Ela é mãe de 5 filhos, o Robb, a Sansa, a Arya, o Bran e o Rickon. Orgulhosa, forte, gentil, generosa, ela é vista por muitos como uma mulher honrada e justa. A Catelyn também possui um excelente tato político, o que é associado aos seus recursos como Lady Stark, acabou fazendo com que ela se tornasse uma influente nobre de Westeros. Entretanto, a Catelyn, principalmente quando se trata da família, ela acaba sendo ferozmente protetora, e isso faz com que ela muitas vezes escute mais o coração do que a própria cabeça, levando a algumas consequências aí que no universo de Game of Thrones podem ser um pouco desastrosas. A próxima é mais uma mãe que também é uma vilã, e essa daqui ela é ruim mesmo, mas ao mesmo tempo em que ela é uma vilã, você gosta tanto da forma como a personagem é escrita, da forma como ela foi interpretada na série, que mesmo sendo uma vilã, a gente acaba continuando gostando dela, nem que seja gostar de odiar. Mas você sente algum tipo de emoção perante a ela, você não é indiferente, e eu tô falando aqui agora de Cersei Lannister. Ela é mãe de 3 filhos, o Joffrey, que é odiado por todos, amado só por ela, a Myrcella e o Tommen. São os 3 filhos da Cersei e é melhor a gente deixar em off quem é o pai. Ela é conhecida por ser uma das mulheres mais bonitas dos 7 reinos, forte, determinada, poderosa e extremamente calculista. Um dos poucos momentos onde a gente é capaz de ver a fragilidade da Cersei envolvem aí em geral os filhos dela. A 13ª mãe é a Sally Jackson, que foi criada pelo Rick Riordan. Ela é a mãe do nosso queridinho Percy Jackson. É uma pessoa extremamente bondosa e a prioridade dela sempre foi aí o Percy, sempre foi o bem-estar do Percy, mesmo que ela precisasse sacrificar a própria felicidade para manter o filho seguro. A próxima mãe é a Isabel Pullman, que foi criada pela R.J. Palacio e nos é apresentada pelo livro Extraordinário. Ela é a mãe da Olivia e do Og Pullman, que é o protagonista. O August, ele sofre de uma doença chamada Síndrome de Treacher-Collins e isso faz com que ele requeira vários cuidados especiais e a Isabel está disposta a dar tudo que o filho precisa. Ela deixa de lado a profissão de ilustradora de livro infantil, ela abandona a tese de mestrado e isso para poder acompanhar o Og nas várias cirurgias que ele precisa fazer, cirurgias plásticas, cirurgias que vão fazer ele ouvir melhor, comer melhor e etc. Ela deu aula pro Og em casa até ele completar 10 anos e é ela quem insiste para o Nate, que é o marido dela, e para o próprio Og, que tá na hora dele ir para a escola, porque o Og precisa aprender coisas além do que ela pode ensinar. E aí não é só no quesito acadêmico, muito no quesito também da vida. Apesar da gente achar que então a Isabel só dá atenção pro Og, é muito bacana quando a própria Isabel percebe, tipo, as lacunas que foram criadas no relacionamento dela aí com a filha e a forma como ela sofre com isso e as duas passam a trabalhar juntas para consertar essas lacunas. Por último, e nem por isso menos importante, a próxima mãe ela é chamada de a mãe no livro e faz parte do livro Room,
que foi traduzido aqui para o Brasil como O Quarto de Jack, e foi criado pela autora irlandesa Emma Dong. O Quarto de Jack teve aí uma adaptação, foi indicada a 4 Oscars, a Brie Larson, inclusive, que fez a mãe, ganhou um como melhor atriz, e no filme ela é chamada de Joy Newson. A mãe, ela é uma mulher que foi sequestrada quando era adolescente, aí por volta de uns 17 anos, e agora ela é mantida em cativeiro em um quartinho de 11 metros quadrados. E o único contato que ela tem há 7 anos, ela tá presa ali há 7 anos, seria aí o próprio sequestrador dela. Entretanto, a gente também tem como personagem, e tanto o filme como o livro são feitos pelo ponto de vista desse personagem, que é o Jack. O Jack, ele tem 5 anos. O Jack, ele é o filho da mãe, ele é o filho da Joy. E no caso, sim, o pai seria aí o sequestrador dela. Enquanto que pra Joy aquele quarto é uma prisão, pro Jack ele é o mundo inteiro, porque ele nunca conheceu nada além daquelas 4 paredes do quarto. E apesar de aquilo lhe fazer muito mal pra ela não quer que o filho sinta a mesma coisa, ela não quer que ele viva em uma prisão como ela vive, então ela transforma o quarto em um universo inteiro pro filho, ela inventa algumas histórias, é uma coisa muito inocente a questão do Jack, e é muito emocionante ver toda essa tragédia, toda essa história de violência de um ponto de vista onde a violência não é o foco principal. O foco principal é realmente a ligação do Jack e a mãe. O amor que eles têm um pelo outro é imenso, intenso demais. E se você não tem a oportunidade aí de ler o livro, assista ao filme. É uma adaptação incrível, é um filme muito bom. E é quase certo que a atuação da Brie Larson aí como mãe e do Jacob Tremblay como Jack vão te arrancar aí algumas lágrimas, vão fazer no mínimo você ficar muito emocionado. Então é isso, essas foram algumas mães que eu trouxe aqui pra vocês. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães pra todas as mães que estiverem assistindo aqui, pra sua mãe, pra minha mãe, que é maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar pra que mais gente possa conhecer o canal. O link de todos os livros mencionados nesse vídeo vai estar disponível aqui embaixo na descrição. Comprando por esses links ou pelo meu link geral da Amazon, você ajuda muito o canal. Me segue nas minhas redes sociais que também vão estar aqui na descrição. E é isso, eu vejo vocês na próxima. Tchau!